Este programa é livre para todos os públicos. Que bom ter a sua companhia no programa Bíblia no meu dia a dia. Muito melhor é ter a sua companhia para fazer a leitura bíblica, ruminar, experimentar a graça de Deus, aquilo que Deus quer realizar em nós através da sua santa palavra. Vamos juntos escutar, vamos juntos meditar, vamos juntos rezar com essa palavra. Pedindo o Espírito Santo agora, nós queremos dizer para ele: Espírito Santo, nos conduza no estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pegue aí a sua Bíblia, o seu caderno de estudos. Nós vamos dar prosseguimento aqui no texto da primeira carta de São Pedro. Então, abra aí, 1 Pedro, capítulo 1, e nós vamos anotar. 1 Pedro 1, de 13 a 25. 1 Pedro 1, de 13 a 25. Vamos ler juntos o texto bíblico? Por isso, aprontai a vossa mente, sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será oferecida no dia da revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não moldeis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente, do tempo de vossa ignorância. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós em todo o vosso proceder. Pois está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga cada um de acordo com as suas obras, vivei no temor o tempo de vossa permanência como migrantes. Tende consciência de que fostes resgatados da vida fútil, herdada de vossos pais, não por coisas perecíveis como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, Cordeiro sem mancha e sem defeito. Conhecido de antemão antes da criação do mundo, ele foi neste final dos tempos manifestado em favor de vós. Por ele, tendes fé no Deus que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim vossa fé e vossa esperança estão em Deus. Pela obediência à verdade, os purificastes para praticar um amor fraterno sem fingimento. Amai-vos, pois, uns aos outros de coração e com ardor. Nascestes de novo, não de uma semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus viva e permanente. Pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Secou a erva, caiu-lhe a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ora, esta é a palavra que vos foi anunciada como boa nova. Que texto precioso! É um dos textos que mais me tocam na carta de São Pedro, porque ele revela muita coisa preciosa para nós e nos dá indicações muito precisas. Primeira coisa, nós entendemos que nós já estamos nos últimos tempos. Os últimos tempos começaram com a encarnação de Cristo, o ômega, para onde tudo está sendo conduzido e atraído. O alfa, o início, Deus disse: faça-se, a palavra, faça-se, o verbo, faça-se. O verbo é Deus, é Jesus Cristo, é a segunda pessoa da Trindade. Então, com a vinda de Cristo na encarnação, nós chegamos nos últimos tempos. Então veja só, nós estamos sendo chamados a viver uma vocação santa. Não dá para negociar de outra forma, não dá para ser pela metade, nós precisamos ser inteiros. E veja só, São Pedro vai dizer: por isso, com as vossas mentes preparadas, sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será oferecida na revelação de Jesus Cristo. Por isso, com as vossas mentes preparadas. Nós precisamos entender com a nossa mente para onde nós estamos indo.
qual é o objetivo, qual é a finalidade da nossa vida. E aí viver a sobriedade. Sobriedade no comer, sobriedade no beber, sobriedade no vestir, sobriedade nos nossos relacionamentos, sobriedade vivendo uma vida de desprendimento, sem apego, de pobreza espiritual no sentido do coração. Isso tudo vai norteando a nossa vida. Quantas pessoas estão aí numa vida desregrada, sexualmente falando, namorado transando com namorada, noivo com noiva? Isso aí não é vontade de Deus, ainda que alguém da igreja tenha dito para você, se você ama, pode fazer. É mentira. Essa pessoa está fora da graça, quem te ensinou isso. E a culpa é dela, se você está no erro. Mas volta para a verdade, para a santidade. Como filhos obedientes, não vos conformeis aos desejos de outrora, quando vivis na ignorância. A palavra nos tira da ignorância, está nos tirando da ignorância. Nós não podemos mais viver como era no passado. Se você se embriagava no passado, você não pode mais se embriagar, meu querido. Se você era um guloso, uma gulosa, você precisa entrar na realidade da sobriedade. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos. Também vós, no vosso modo de proceder. Veja, é o nosso modo de proceder que revela que nós somos santos. Não é simplesmente numa carinha de piedade, fazendo aquela mãozinha assim, ou aquele olhinho, ou aquela cabecinha torta, não. Não adianta ter cabecinha torta, ficar com a mãozinha assim, se você não mostra isso com o seu proceder. Se por trás você é outra coisa. Se você é um santo na igreja e um demônio dentro da sua casa. Não adianta. É no nosso proceder. Pois está escrito, sereis santos porque eu sou santo. Se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga cada um de acordo com as suas obras, vivei no temor o tempo de vossa peregrinação. Nós seremos recompensados pelas nossas obras. Se as obras são más, nós seremos recompensados com a morte eterna. Se as obras são boas, nós seremos recompensados com o céu. Então, o temor nos coloca em um estado de respeito para com Deus. Como que você se comporta dentro da igreja, diante de Deus, diante da palavra? O temor, ele nos coloca num estado de um amor a Deus, que nós não queremos de forma alguma cometer o pecado, porque nós o amamos, porque nós o desejamos, porque nós o buscamos. E aí continua São Paulo, tende consciência de que fostes resgatados da vida fútil transmitida pelos antepassados, não, quem são os nossos antepassados? Adão e Eva, né? Não ao preço das coisas perecíveis como a prata e o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha. Conhecido de antemão antes da criação do mundo, ele foi, no final dos tempos, manifestado em favor de vós. Por que Pedro está tratando aqui do resgate, que não foi pelo preço de ouro nem de prata, de coisas perecíveis, mas pelo sangue? Olha a importância da meditação, da paixão. Nossa, são os meus pecados que ferem Jesus, são os meus pecados que crucificam Jesus. Ele pagou um preço por mim, eu não posso mais viver nessa vida medíocre, feia, essa feiura que eu estou vivendo de pecado. Eu não posso mais ficar nesses vícios, eu tenho que buscar a graça, porque eu fui resgatado pelo preço do sangue do Cordeiro de Deus. Veja só, versículo 20. Né? Um precioso sangue de Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha. Versículo 20, conhecido de antemão? Não, versículo 21, já li o 20. Por ele tendes fé em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu a glória, de modo que vossa fé e vossa esperança estejam em Deus. Pela obediência à verdade vos purificastes para praticar o amor fraterno sem fingimento. Amai-vos uns aos outros de coração e com amor. Então, aquelas pessoas que são tão santinhas, você olha assim, nossa, dá costas para colocar no altar, amam tanto a Deus, mas são ignorantes com o próximo, não fazem caridade, não se preocupam com o outro, só criticam porque são melhores do que os outros. Opa, será que tem santidade aí ou tem obra de orgulho? Aqui está o ensinamento. A santidade nos leva à caridade, a santidade nos leva ao amor fraterno, a santidade nos leva a um amor sem fingimento, com
coração, diz Pedro, e como ardor. Nasceste de novo, não de uma semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus vive e permanente, pois toda a carne é como erva e toda a sua glória é como a flor da erva. Secou a erva, caiu-lhe a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ora, esta é a palavra que vos foi anunciada como evangelho. Pedro está dizendo, olha, você é como uma flor que morre rapidinho. Então presta atenção naquilo que é eterno. Ame a Deus com toda a sua força, com o seu coração. Liberte-se dos seus pecados, mas ame também o seu próximo. Faça caridade, não seja um fingido. Mostra que você realmente é de Deus pelo seu comportamento. Qual é a mensagem de Deus para nós hoje? Devemos mostrar que somos verdadeiramente de Deus pelo nosso procedimento. Deus nos chama à santidade, sem a qual ninguém o verá. Isso diz de uma vida honesta, justa e caridosa. A santidade está relacionada a Deus que nos santifica e ao próximo que é iluminado pela santidade de Deus que refletimos. A aplicação da palavra de hoje: romper com o pecado, não aceitar o pecado tendo consciência que o preço do nosso resgate foi o sangue preciosíssimo do Cordeiro sem mancha. E aí essa santidade reflete no nosso procedimento cotidiano, mas também no nosso relacionamento com os nossos irmãos, usando da caridade, do amor de Deus para com o nosso próximo. Vamos rezar? Senhor, eu quero ser santo porque esse é o seu chamado para a minha vida. Esse é o chamado para a vida de cada um dos cristãos. A santidade é uma questão do ser cristão. Ela não é um acessório, ela é uma obrigação. Então me ajuda com a sua graça a ser santo no meu procedimento, me ajuda a ser santo pela sua graça, pelo dom do seu Espírito, no meu relacionamento com o próximo. Me conceda a graça, Senhor, de dar testemunho de que verdadeiramente o Senhor me alcançou e eu abandonei os pecados da minha vida passada, pregressa, marcada pelo pecado original, aonde eu não era sóbrio, aonde eu vivia um desequilíbrio. Mas coloca-me agora no equilíbrio, na sobriedade da santidade, e que isso reflita em todas as áreas da minha vida, mas também no meu relacionamento com os meus irmãos. Eu só posso dizer ao Senhor, muito obrigado, porque o Senhor hoje me desperta e eu me abro ainda mais para o processo de santificação que o Senhor faz na minha vida e na vida dos meus irmãos. Amém. Exponha-se a Jesus. Fala para Ele dos seus pecados, dos seus vícios. Fala para Ele que você não tem conseguido, se você não tem conseguido, viver a sobriedade. Peça a libertação. Olha para a cruz, veja que foi alto preço pago pelo seu resgate. Honre o sangue de Jesus, amando a Deus sobre todas as coisas, mas também no seu procedimento, alcançando o coração do seu próximo, pelo seu bom testemunho, pela sua forma de conviver, de ser irmão, de viver a fraternidade. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este programa é livre para todos os públicos.